Dia, queridos e amados alunos da terceira série. Hoje nós iniciaremos, a nossa correção comentada das aulas de Sociologia do mês de junho, do qual então, nós conseguimos, fazer o fechamento do conteúdo de todo o segundo bimestre. Então eu coloquei para vocês como abertura essa palavra política, porque foi um dos assuntos que nós mais comentamos, nós mais discutimos no nosso conteúdo desse bimestre. Política, dentro dos nossos direitos, nossos deveres, dentro da cidadania. Então, para iniciar, eu gostaria de falar para vocês o que seria então a política. Então, a política está relacionada diretamente com a vida em sociedade, no sentido de fazer com que cada indivíduo expresse suas diferenças e conflitos, sem que isso seja transformado em um caos social. Então, a política está no nosso sangue, está no nosso dia a dia. A política também engloba o quê? Os aspectos relacionados ao poder em sociedade. Então, a política também é um conjunto de práticas, ideias que envolvem as relações de poder. A política dá ao Estado, o qual nós chamamos de governo, o poder, então, de poder trabalhar, democraticamente, no sentido de proporcionar à população o que facilita, o bom relacionamento entre as pessoas, entre a sociedade. A sociologia define também que nós trabalhamos o poder. O que seria o poder, então, dentro da sociologia? Poder, geralmente, seria como a habilidade de impor a vontade sobre os outros, mesmo se estes resistirem de alguma maneira. Segundo Durkheim, também falaremos um pouquinho, o que Durkheim fala sobre o Estado, Segundo Durkheim, o Estado concentra e expressa a vida social e teria uma função moral a desempenhar. Ele, o Estado, deveria assegurar o desenvolvimento de cada indivíduo, organizando o seu ideário de vida. Então, está tudo então englobado dentro desse assunto da política, Seria o quê? Proporcionar, a cada um de nós, a cada indivíduo, o melhor ingressamento dentro da sociedade, a melhor desenvoltura de viver dentro da sociedade, de acordo com seus direitos e deveres, de acordo com o que assegura a nossa Constituição. Então, a primeira aula nossa foi sobre poder, política e Estado. Aí eu perguntei para vocês, eu pedi para vocês explicar o que significa a palavra política dentro do texto, do que nós passamos para vocês. Vocês poderiam estar pesquisando, olhando mais alguma coisa, O termo política, que se expandiu graças à influência de Aristóteles, tem origem no grego antigo, que significa política. Lembra, então, quando os gregos se reuniam em praça pública, para colocar suas reivindicações na ágora. Então, esse termo é de origem grega, e uma derivação de polis, que designa aquilo que é público, e tipos, que se relaciona ao bem comum de todas as pessoas. O significado de política, no entanto, é muito abrangente. Está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público e ao bem dos cidadãos. Depois eu pedi para vocês, também relatado no texto, o pensamento do nosso grande sociólogo Max Weber, que vocês fizessem, um resumo sobre o pensamento dele. Eu espero que vocês pelo menos tenham colocado, que o Estado é a única entidade que possui o poder genuíno de lançar mão do uso da força como forma de intervenção, caso se verifique a necessidade, mas as ações dos sujeitos que estão submetidos à sua jurisdição. Esse é o pensamento, então, do sociólogo Max Weber. Depois, então, eu coloquei para vocês, como vocês estão no terceiro ano, a gente está sempre falando sobre o Enem, sobre as questões que caem no vestibular, uma questão que fala também sobre os nossos direitos. Então, essa questão caiu no Enem, foi a questão que foi aplicada no Enem de 2017. Os direitos civis surgidos na luta contra o absolutismo real, ao se inscreverem nas primeiras constituições modernas,
aparecem como se fossem conquistas definitivas de toda a humanidade. Por isso, ainda hoje, invocamos esses velhos direitos naturais nas batalhas contra os regimes autoritários que subsistem. O conjunto de direitos ao qual o texto se refere inclui o quê? Inclui a igualdade jurídica e a liberdade de expressão. Aqui, então, eu faço um comentário para vocês para afirmar um pouquinho mais, né, sobre essa questão do direito. Então, aqui eu coloco para vocês que, apesar do fim no antigo regime, lembra, né, do absolutismo, né, que o absolutismo, então, terminou com a Revolução Francesa, o regime absolutista, e começou, então, os regimes democráticos. Então, apesar do fim do antigo regime, os direitos políticos e sociais escritos na alternativa ainda não foram alcançados em todo o mundo. Por isso, a necessidade de reafirmá-los, diz o texto. Então, a gente sabe que existem os direitos, mas ainda eles precisam ser reafirmados, precisam ser trabalhados, precisam ser desenhados, principalmente porque está nas constituições, mas às vezes é esquecido. Outra questão que eu coloquei para vocês, de número 4, questão de número 4, que foi aplicada em 2013, fala o seguinte, é um pensamento, né, da obra Espírito das Leis de Montesquieu, fala o seguinte: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, a mesma pessoa, né? O de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas, o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativos, executivo e judiciário, atuando de forma independente para que a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Seria assim, a pessoa assumir todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso, então, já estava escrito, então, né, na obra do Espírito das Leis de Montesquieu. Aí vem a pergunta: divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade no Estado. Isso pode ocorrer apenas em que poder, né? Em que poder que pode existir? Aí eu faço espero que vocês tenham respondido a questão seguinte, né? Estabelecimento de limite dos atores públicos e instituições do governo. Então, que haja o quê? Uma separação entre os três poderes, que não haja, seria atuação por exemplo, de um presidente atuando e exercendo os três poderes juntos. Aqui, então, eu faço também um comentário para vocês, né? O filósofo iluminista Montesquieu era contra o absolutismo monárquico, pois, na sua visão, esse tipo de governo, onde o poder é concentrado apenas nas mãos do soberano, amplia a desigualdade, favorecendo apenas o soberano e sua família. Montesquieu propôs que o poder político fosse dividido, então, em três partes: legislativo, executivo e judiciário. Então, esse é o comentário que eu faço para vocês assimilarem melhor essa questão. Aqui também eu coloco para vocês, gente, uma charge que eu achei assim muito interessante. Então, lembrando que sempre que a gente vê uma charge, a gente já sabe que é uma crítica. Então, aqui, né, o político falando, né, em período de pleito eleitoral: se eleito for, todo cidadão vai ter um emprego. Ele está prometendo, né, na campanha dele. A charge remete à prática política recorrente no Brasil, a qual vem sendo combatida pelo Supremo Tribunal Federal. A prática central assinalada nessa charge é o que, gente? Aí eu ponho clientelismo, fisiologismo e a outra, populismo e nepotismo. Então, aqui a prática, né, exercida por esse político é o nepotismo, por tratar do abuso da máquina pública para empregar parentes. Faço também uma explicaçãozinha para vocês.
No serviço público, nepotismo passou a ser uma prática que favorece o emprego de parentes em cargos públicos, feitos diretamente pelos políticos. Tal prática é nociva, pois favorece a corrupção e a impunidade. Porém, mesmo conscientes disto, os políticos se aproveitam dessa prática porque contam com a fragilidade das instituições públicas e a falta de interesse da maioria dos eleitores desse país de estarem o quê? Estarem atentos a esses procedimentos, ok? Podemos passar para frente. Então, aqui a gente já passa para a nossa segunda aula, né? Que fala sobre os regimes de governo. Nessa aula também a gente já tinha feito toda a explicação para vocês, né? Sobre os 3 tipos de governos que existem, né? Que são os governos democráticos, autoritários e totalitários. E o que significa, então, para a gente, né? Eu pedi para vocês lerem o texto, lerem mais algum conteúdo, né? Para vocês estarem embasando a resposta. Então, eu espero que vocês tenham colocado mais ou menos nesse sentido. Que nesse aspectos temos as democracias, que as democracias tanto podem ser representativas quanto participativas, nas quais o povo, todas as duas, o povo, né, vota, elege representantes e pode participar da criação de leis e da organização política em geral. É claro, né, que a gente espera, né, que nas democracias haja o quê, gente? Como nós vimos na aula passada, que nas democracias haja separação, então, dos 3 poderes, né? Cada um, então, exercendo a sua função, legislativo, executivo e judiciário, ok? Depois o outro, né, regime de governo que nós trabalhamos foi o governo regimes de governo autoritários, no qual os regimes de governo autoritário, quando uma pessoa, um grupo político controla de maneira arbitrária o sistema político e o Estado, mantendo privilégios e privando uma camada da população de acessar o que? A soberania, temos o que? Os governos autoritários. Nós podemos citar, assim, bem perto de nós, bem próximo, temos como exemplo as ditaduras políticas. Quando nós falamos em governo militar, nós lembramos então do Brasil, né? Que durante 21 anos houve o quê? Um regime ditatorial que teve início então, né, com a destituição do governo João Goulart em 1964 e terminou em 1985. Aí as Forças Armadas, né, então, que governaram o Brasil através de uma ditadura. Depois nós temos também, né, os regimes totalitários. O que são os regimes totalitários? São os regimes, né, em que aqui não há uma elevação muito grande do autoritarismo, ao máximo. Os regimes totalitários apropriam-se de maneira total do Estado, inflando-se ao máximo, criando novas regras estatais e impondo essas regras a todos os aspectos da vida da pessoa, tanto na vida pública quanto na vida pessoal. Então, tudo é controlado. Por exemplo, as suas leituras, o que você deve ler, o seu lazer, tudo é controlado pelo Estado. Na Europa do século XX, observamos 5 exemplos de regimes totalitários que são o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União Soviética. E tem também, né, a ditadura de Salazar em Portugal e a ditadura de Franco na Espanha, tá certo? E aqui eu coloquei para vocês também agora, gente, uma questão do Enem 2017, deixa eu pegar aqui para eu estar lendo para vocês, Enem 2017. Os regimes totalitários, eu coloquei essa questão assim, sempre buscando algumas questões do Enem para que vocês firmassem, né, que com certeza, né, está próximo ao Enem, está próximo também os vestibulares que vocês vão fazer, para que vocês estejam assim, bem tranquilos com relação a essas questões, bem seguros no que vocês vão fazer. Então, essa questão fala o seguinte, ó, os regimes totalitários da primeira metade do século XX aproximam-se fortemente da mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis
contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, na Espanha e também em Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizam por quê? Então aqui a gente vê o quê? Frisando a participação dos jovens, né, na campanha para a implantação desses regimes totalitários. Então aqui pergunta, né? Então espero que vocês tenham colocado nessa resposta, né? Pela intolerância e pela forma violenta e radical com que os jovens enfrentavam os opositores ao regime. Por quê, gente? Aqui a gente, como eu falei para vocês na aula passada, porque o povo em si, os europeus, né, que mais participaram desses para a implantação desses regimes totalitários, eles já estavam cansados, né, dos regimes democráticos, que, ao ver deles, não estavam indo de encontro, né, aos anseios da população. E os jovens são mais corajosos, né, para a intolerância, né, para a tolerância disso tudo. Então, com isso, eles agem de forma violenta e radical, né? Então, eles enfrentavam principalmente os democratas e principalmente o regime comunista, que também estava a todo vigor sendo implantado na União Soviética, na Rússia, né? E em alguns países também da Europa, tá? E aqui, então, a questão seria a. E eu coloco para vocês também, gente, eu coloco para vocês também uma explicação. As juventudes fascistas caracterizavam-se pelos combates nas ruas, principalmente contra grupos formados pelos comunistas, transformando-se nas milícias que dariam parte da sustentação militar aos regimes fascistas. Então, a gente vê que os jovens, né, na implantação desses regimes, tiveram muito peso para que houvesse, então, essa sustentação desses regimes na Europa. Então, gente, eu espero que vocês tenham firmado bastante nesse conteúdo, porque são conteúdos assim, muito práticos. Nós trabalhamos nas videoaulas, nós trabalhamos também nos textos, mas qualquer coisa, então, nós vamos fazer a correção, né, pela nossa sala de WhatsApp Sociologia. Nós estaremos à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não tenham fixado melhor a matéria, tá? Então, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe muito, nos proteja, né? Para que a gente volta logo, assim, para as nossas aulas presenciais. E esse conteúdo, gente, que vai ser usado para as nossas avaliações subjetivas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E aqui também, eu pergunto para... aqui também